Olá! Explicaremos a seguir de uma forma rápida a história dos negros desde que chegaram ao nosso país até os dias de hoje. Vamos lá? A participação dos negros no Brasil aconteceu a partir do momento em que a experiência colonial portuguesa estabeleceu a necessidade de um grande número de trabalhadores para ocuparem, em princípio, as grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Com isso, os portugueses buscaram nos negros a mão de obra escrava para ocupar tais postos de trabalho. Foi daí que se estabeleceu o tráfico negreiro, uma prática que atravessou séculos e forçou diversos negros a saírem de seus locais de origem para terem seus corpos escravizados. Em terras brasileiras, a força de trabalho dos negros foi sistemicamente empregada pela lógica do abuso e da violência. As longas jornadas de trabalho estabeleciam uma condição de vida extrema, capaz de encurtar os anos vividos pelos escravos por maus tratos e doenças. O comércio de escravos seguia rotas intercontinentais e era movimentado pelos europeus no século XVI. A importação da mão de obra acontecia principalmente na África. A escravidão só começou a ser deixada de lado com o surgimento do ideal liberal e do capitalismo, que exigia um mercado com e passou a considerar a escravatura pouco produtiva. Os negros são considerados pessoas de ascendência subsaariana, e por muitos anos e até hoje a cor da pele levou os povos com origem africana a viverem sob o estigma social. O histórico de preconceito tem uma ligação direta com a antiga condição dos escravos, e mesmo no continente africano, os negros viveram o preconceito durante o regime do apartheid na África do Sul. As contribuições da cultura de origem africana para a construção da personalidade brasileira são inegáveis. Elas estão por toda parte. Na música, além do samba, que é o ritmo brasileiro mais famoso no mundo, outros ritmos também vieram da Mãe África. Maracatu, congada, cavalhada, Moçambique, além disso, muitos instrumentos musicais, como o afoxé, tipo de chocalho feito com uma cabaça e uma rede de miçangas. O agogô, que são cones de metais tocados com uma baqueta. O berimbau, o caxixe, que é uma espécie de cesto de vime em forma de chocalho, encerrado no fundo com uma cabaça com sementes. O atabaque, que é um tambor alto. A cuíca, que parece um tambor, mas com uma varinha encostada na pele que friccionada produz som, entre outros instrumentos. Mas os negros também influenciaram na nossa culinária. Ingredientes como leite de coco, a pimenta malagueta, o gengibre, o milho, o feijão preto, as carnes salgadas e curadas, o quiabo, o amendoim, o mel, a castanha, as ervas aromáticas, o azeite de dendê não eram conhecidos nem usados no Brasil antes da chegada dos negros no Brasil. Muitos pratos conhecidos e apreciados aqui vieram de lá. O vatapá, o caruru, o abará, o abrazó, o acaçá, o acarajé, o bobó, os caldos, o cozido, a galinha de gabidela, o angu, o cuscuz salgado, a muqueca e a famosa feijoada. E os doces? Não pode faltar a canjica, o munguzá, o quindim, a pamonha, o angu doce, doce de coco, doce de abóbora, a famosa paçoca, o quindim de mandioca, a tapioca, o bolo de milho, bolo de tapioca, entre outros. A famosa capoeira, uma mistura de dança e luta, foi criada pelos escravos como uma estratégia de defesa. Como os treinamentos de combate eram proibidos, os escravos que conseguiam fugir, mas que eram capturados, ensinavam aos demais os movimentos. Embalados pelo som do berimbau, eles enganavam os
capatazes que achavam que estava apenas dançando. Assim, eles treinavam nos engenhos sem levantar suspeitas. A capoeira só deixou de ser proibida no Brasil apenas na década de 1930. Em 1953, o mestre Bimba apresentou a arte ao então presidente Getúlio Vargas, que a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. Os africanos também influenciaram na nossa língua. As línguas africanas exercem também influência no modo de falar do povo brasileiro. Nossa língua já é considerada diferente do português de Portugal. Na Bahia são usadas cerca de 5.000 palavras de origem africana. A maior parte das palavras que enriquecem o vocabulário brasileiro vem dos quilombos, língua do povo banto. Na época da escravidão, o quilombo era a língua mais falada nas regiões norte e sul do país. Algumas palavras que usamos hoje em dia que vieram dessa cultura africana. Bagunça, que significa desordem, confusão. Batucar, repetir a mesma coisa insistentemente. Beleléu, morrer, sumir, desaparecer. Berimbau, que é um arco musical, instrumento indispensável na capoeira. A famosa bunda brasileira, a cachaça, o cachimbo, que é aquele famoso pipo de fumar, o cafofo, que é o quarto, o recanto privado, até mesmo aquele cafuné. Inúmeras palavras que vieram da cultura africana e hoje em dia nós usamos muito. Percebemos que na nossa cultura há muito da influência africana. Por isso devemos valorizar muito essa cultura tão rica que nos acrescentou tantas coisas que usamos muito no nosso dia a dia. Você já foi ameaçado ou atacado alguma vez pela cor da sua pele? Em relação a ser atacado fisicamente ou até mesmo ser ameaçado em relação física, nunca ocorreu comigo. Entretanto, por eu transitar em muitos ambientes, sendo ele um ambiente mais periférico e tal, de um aglomerado, e ambientes de pessoas que têm maior poder aquisitivo, eu noto uma espécie de... Eu poderia usar a palavra opressão, que está muito na moda atualmente, as pessoas se sentirem até mesmo inseguras com a situação que está acontecendo. E já ouvi por diversas vezes também, quando as pessoas perdem o medo de vir falar e vêm conversar comigo, ouvindo falando assim: nossa, eu não imaginei que você era assim, tinha outro pensamento sobre você. A pessoa não está falando que ela tinha um pensamento que ela achou que, sei lá, que eu era mais intelectualizado. Com certeza o pensamento que ela tinha é que eu era menos intelectualizado, ou que eu era uma pessoa mais agressiva, dependendo só pelo fato de um preconceito, de me enxergar e não vir falar. Eu observo também em alguns locais que são ditos como pessoas brancas frequentam, como shoppings, que possuem bens mais caros, ou supermercados, que são ditos como pessoas mais ricas. Eu observo que os seguranças dos estabelecimentos, eles costumam fazer um monitoramento maior em minha pessoa, imaginando que possivelmente eu vou roubar algo, ou eu vou fazer algum tipo de bagunça. E isso especialmente no shopping, que, fazendo uma analogia rapidamente, o shopping não é nada mais do que uma espécie de cidade englobada. Porque como assim? Os shoppings possuem ruas, que são os corredores do shopping. Tem as lojas e parece muito o centro da cidade, por exemplo. Só que ele é fechado, ele tem seguranças. Isso é mais um meio de excluir uma parte da sociedade, uma grande parte, por sinal. E essa parte que eles pretendem excluir, criando shoppings parecendo centros de cidade, é a parte negra da sociedade. É a parte na qual, mesmo eles não buscando conhecer, eles têm um medo, mesmo não sabendo. E então, se for fisicamente, não, eu nunca sofri, a não ser
algumas averiguações policiais, da qual eu já sofri alguns empurrões e coisas assim, mas fisicamente não, somente moralmente. Você acha que, na atualidade, as pessoas se tornaram menos racistas ou elas aproveitam o anonimato de redes sociais e internet para poder disseminar seu discurso de ódio aos grupos como os negros ou LGBTs? É meio complicado você ter um parâmetro de quem é racista ou não, até porque não sai uma pesquisa falando na rua assim, então, quantos de vocês aí são racistas? E a pessoa, eu. Então é meio complicado ter um parâmetro de racismo, de quem é e quem não é racista. Puxando essa ideia de internet, eu não creio que as pessoas talvez tenham ficado mais racistas ou não, eu realmente não sei responder. Entretanto, a internet, por ela ser uma rede muito democrática, ela dá vazão para que todo tipo de ideia possa ser disseminada, inclusive ideias de cunho racista. Então, uma pessoa que em uma conversa de amigos falasse algo muito racista, algo que soasse racista, ela poderia sofrer alguma pressão dos amigos, dos colegas, ou até mesmo uma ideia que, nossa, meu Deus, que cara racista, que ruim. Entretanto, com o advento da internet, ele encontrou umas pessoas assim. Ele pode colocar uma afirmativa racista, por exemplo, e várias pessoas disseminarem a mesma ideia e compartilharem, e isso formando uma espécie de rede que encontrassem mais pessoas que compactuavam com aquela ideia. Então, eu não sei se aumentou, se existem mais pessoas racistas, se existem menos pessoas racistas, mas eu sei é que com a internet foi muito mais fácil perceber que o racismo existe sim, e existem muitas pessoas que ainda são. Em questão do anonimato, sim, a ideia de que você vai falar algo e provavelmente não será punido por aquilo, mesmo que se for uma repressão moral, uma repressão assim, social, torna sim com que a pessoa se sinta livre de poder falar qualquer coisa, inclusive incitar violência, incitar o racismo mesmo. E, então sim, o anonimato ajudou muito esse tipo de pessoa, isso junto com a internet. Muitas pessoas atacam as cotas raciais, dizendo que é a concretização do racismo, pois dar um benefício para uma pessoa pela cor da pele é como dizer que a cor da pele divergente é superior. Você concorda com isso ou acha que é um jeito que o Estado encontrou para poder pagar todo o histórico de racismo, preconceito e escravidão com os negros? Pergunta muito interessante, é um assunto bem contemporâneo. Vamos começar partindo de um pressuposto de que todas as pessoas fossem iguais. Todas as pessoas como uma espécie de corrida, e todos estivessem na linha de partida. Se todos estivessem na linha de partida, realmente você dá uma vantagem para a pessoa somente pela sua cor, sim, é totalmente desonesto, é injusto. Então, neste caso, as cotas raciais seriam injustas, plenamente. Entretanto, essa ideia da linha de partida e dos corredores é uma ideia bem utópica, porque é inerente assim que isso não é assim, as coisas não são equilibradas. Então, eu gostaria de citar aqui um livro muito interessante, que é o de Michael J. Sandel, que chama Justiça, que ele vai tratar um pouco da ideia de House, que ele vai citar uma pergunta bem ampla, que é: se você pudesse fazer um mundo desde o começo ao fim, você seria um Deus, do começo ao fim, todas as pessoas, todos os seres, só que você não saberia como você viria à Terra. Você poderia vir em um branco, você poderia vir em um negro, independente, você não saberia do como você viria. Como você faria esse mundo? E essa seria uma ideia que mostraria o equilíbrio. Você faria uma sociedade equilibrada para todas as pessoas, se elas fossem brancas ou negras. Passa a partir do pressuposto que você poderia vir em qualquer uma das duas. Então você teria que equilibrar as duas. Entretanto, agora eu gostaria de fazer outra pergunta. Se você fosse fazer o mundo agora, sabendo que existe um racismo, sabendo até dados numéricos que as pessoas que detêm o maior
maior capital são pessoas brancas. Como você faria esse mundo? Como você chegaria nesse mundo? O que você faria para resolver? Então, assim, uma forma de que as pessoas encontraram para equiparar tanto as pessoas brancas como as pessoas negras foram as cotas. Como assim? Geralmente, pessoas brancas, elas possuem um poder aquisitivo maior e elas não sofrem tanto preconceito como as pessoas negras sofrem somente por ser uma cor de pele, somente por ter um nível de melanina muito alto na sua cutânea. Então, assim, foi um método de que eles encontraram para poder equiparar, para que as pessoas possam, no mínimo, se aproximar nessa linha de partida para poder fazer a corrida para a faculdade. Então, assim, se sua pergunta é você concorda ou não com as leis de cotas, temporariamente. Por quê? As leis de cotas, na atualidade, elas sim são necessárias, devido a essa disparidade muito grande entre pessoas brancas e pessoas negras, que é visível socialmente. Por exemplo, se você quiser ver, é só você ir numa favela e ver qual que é a cor predominante. Você ir numa escola e ver qual que é a cor predominante. Você olhar alguns livros de fotos mais antigas e ver as fotos de faculdade. E ver que realmente é exorbitante a quantidade de pessoas brancas em relação a pessoas negras. Porém, essa medida deve ser temporária. Talvez seja uma ideia utópica minha, mas creio eu que a tendência da educação, no mínimo, seja equiparar pessoas brancas e pessoas negras, para que, sim, possa acabar com a lei de cotas e tornar os dois no mesmo ponto de partida para uma corrida justa e que tiver uma boa equidade. Na sua opinião, você imagina um futuro sem o racismo? Você acha que podemos exterminar o racismo? E se sim, o que devemos sofrer ou passar para que o racismo não exista mais? Nossa, bem forte a palavra sofrer. Mas o racismo, ele além de ter um contexto histórico, né, que foi perpetuando, enraizado, tanto no nosso país como em muitos outros, a questão é que indo no ápice dele, digamos assim, né, no início mesmo, alguém teve que achar que o negro era diferente dele. A questão do racismo não é questão, se for pegar bem no ápice, em suas raízes, não era questão era porque a pessoa era negra. Era pelo simples fato da pessoa ser diferente. Tratar o racismo é tratar o que as pessoas têm contra o diferente. É tratar a aversão ao diferente. Para tratar o racismo, é da mesma forma que trataria a xenofobia, é da mesma forma que trataria a homofobia, é da mesma forma que as mulheres lutam até hoje para não serem tão inferiorizadas em relação aos próprios homens. Então, o racismo, assim como esses preconceitos contra o diferente, eles são inerentes ao ser, eles estão no ser. Então, assim, até mesmo você pode fazer uma reflexão interna que em algum momento na sua vida você já teve, sim, alguma espécie de preconceito ao diferente, aquele que é diferente. Talvez depois você tenha feito uma reflexão e visto que aquilo tenha sido errado. Entretanto, isso vem com o ser, isso está no ser. Essa questão de ter uma espécie de aversão ou uma falta de empatia com aquele que é diferente. Então, a resposta, será que tem como exterminar o racismo? Também seria a resposta de, será que tem como exterminar a homofobia, a xenofobia? E a minha resposta é que exterminar é impossível. Ou, se for possível, é de extrema dificuldade. Por quê? Tende-se a momentos mais tranquilos que acabem ou se desfaçam, se ocultem essas espécies de preconceitos diferentes. Entretanto, quando a situação começa a atingir uma certa calamidade, começa a procurar um culpado ou alguém para ser superior a ele em relação à sua situação. Então, pela situação atual, pelas reflexões que você observa da sociedade,
exterminar o racismo é quase improvável. Célia, o que você acha sobre o Dia da Consciência Negra? Eu acho um dia legal para todo mundo tomar consciência, todo mundo ver que ainda tem racismo no Brasil, para aparecer também as pessoas negras. Acho legal. Célia, o que você sabe sobre a história dos negros no Brasil? Foi uma história muito sofrida, escravidão, o negro não tinha direito a nada, até hoje o negro é meio discriminado, ainda tem muita coisa para chegar ainda no lugar, porque foi vindo, isso é de geração, então ainda tem muita coisa a se fazer ainda. Você, como pessoa não negra, já presenciou algum ato de preconceito contra uma pessoa negra? O que você fez? Você agiu de alguma forma ou você só observou? Já presenciei muitas vezes negra do cabelo duro, beiçuda, esse tipo de insulto aos negros. Mas eu não fiz nada. Não fiz nada, na época eu também não sabia, não tinha noção. Isso era normal, ter racismo, falar essas coisas para os negros era quase normal. Então, se xingava o negro e a gente não fazia nada. Você acha importante o estudo da história dos negros, a conscientização da população sobre a importância desse povo na história do nosso país? Claro, o povo que não veio para cá por livre e espontânea vontade, veio trazido à força do Brasil, foi escravo, foi muito difícil a libertação deles e até hoje ainda tem preconceito, racismo, mas eu acho que quanto mais se estuda, eu acho que mais consciência a pessoa tem de que o negro é uma pessoa normal, como outra qualquer, só muda a cor de pele. E isso não faz do negro uma pessoa menos inteligente. É uma cultura já falida, já isso. Infelizmente a gente ainda não vê muitos negros na faculdade, muitos negros na política, porque foram muitos anos que foram deixados de lado. E o negro, tipo, que meio acomodou. Olá, meu nome é Túlio Macedo e estou aqui com a bailarina Luana Antunes. Luana, você, como mulher negra, você acredita que a sociedade brasileira ainda é racista? E você ser mulher, isso é um agravante? Sim, com certeza. Ainda existe bastante racismo na sociedade brasileira. E pelo fato de ser mulher, agrava sim, porque as pessoas acham que por ser mulher mais frágil, ela não vai reagir. Ou, no caso, se for homem, eles têm medo do homem reagir e partir para a agressão. E como mulher, a gente sofre muito mais sim. Luana, você, alguém ao seu redor, já foi vítima de racismo? Sim, eu já fui vítima de racismo sim, mas não verbalmente. Já senti olhares estranhos, já senti, assim, já me senti desconfortável, por exemplo, numa sala de aula de balé. Em concursos, onde muitas bailarinas têm melhores condições de vida, são brancas. E o balé tem como uma bailarina perfeita, uma bailarina branca, alta, magra. E isso não é o perfil de uma mulher brasileira. E Luana, você já me falou das dificuldades no meio do balé e tudo mais, mas você acha que uma pessoa negra tem uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho? Claro, com certeza. Se mulher já tem uma dificuldade de entrar no mercado
simplesmente por ser mulher, negra mais ainda. E Luana, como última pergunta, eu gostaria de saber se o racismo um dia terá fim? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, mas eu acho que não, acho muito difícil de ter fim, apesar que o racismo já diminuiu muito em comparação com os anos passados, muitos anos passados. Ele já diminuiu isso, mas eu acho que acabar é muito complicado, ainda existem muitas pessoas ignorantes, ainda mais com a internet. As pessoas acham que através da internet elas podem ofender pessoas, podem julgar pessoas. E isso não é certo, né? Mas eu acho difícil de acabar sim, mas a gente espera que acabe um dia. Luana, te agradeço pela entrevista. Eu te agradeço. Tudo de bom.